que esse ser defecante, tá? Que esse indivíduo ruim tá falando aqui, seu quadrúpede, que as pessoas não falam isso. Talvez porque as pessoas não sejam tão irresponsáveis quanto tu. Que é isso que esse bosta tá falando aí? Seu monte de seu monte de E hoje que eu já tô, outra que eu já tô com náusea, já tô demais. Já não tô mais conseguindo segurar a minha onda e o jurídico já tá bombando aqui no meu WhatsApp. Os caras são uns canais completos e você não pode falar o que eles são. É, pessoal, parece que o Renato 38 conseguiu desagradar o nosso comunista. Vamos assistir qual vai ser as pérolas que ele vai dizer. Já vou adiantando aqui para vocês que eu vou deixar o vídeo inteiro para quem quiser assistir na descrição, porque ele é enorme, não vou reagir ele todo. E esse cara faz duras críticas ao que o Renato 38 disse. Tem muita coisa que eu também não concordo com o que ele disse, mas ele envolveu os incels e os red pills no meio, então eu tenho que aqui fazer o meu trabalho. E só lembrando, pessoal, eu estou fazendo a divulgação aqui de um canal de um inscrito a pedido dele, um canal com opiniões muito boas, o nome do canal é ZN Brasil, estou deixando também o link na descrição. Vão lá, ele está começando agora e eu só estou fazendo essa campanha aqui para ele porque eu gostei do conteúdo dele. Ele tem algumas dicas, algumas sacadas bem legais, ácidas e muitas coisas eu discordo bastante, eu diria que os senhores também. Vão lá, se inscreva no canal, dê essa força pro cara aí. Agora vamos pro vídeo. Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, prepara o estômago aí, vai, prepara o estômago. Porque, enfim, isso aqui já deu bastante o que falar, mas eu quero comentar, porque, enfim, se tem uma pessoa que a gente tem que tirar a máscara, porque engana muita gente, é esse tal de Renato 38. Se você não conhece, você deve estar chegando a pouco de Marte. O cara tem milhões de seguidores. Né? E aí ficam inventando histórias sobre o cara, que o cara é um grande gênio, que tem um QI de 5.000 pontos, um monte de bobagem. O cara, ele, toda vez que abre a boca, ele vomita dezenas de preceitos, tá? É uma fala mais asquerosa que a outra e representa muito bem o tamanho do buraco que a ideologia liberal tá jogando boa parte da juventude que escuta essas merdas, reproduz, acredita, e isso não tem como dar coisa boa. Isso reforça todo tipo de preconceito, isso ferra com a percepção de mundo e até mesmo com a autopercepção. Isso alimenta essa galera que a gente chama de incel, que é uma meninada estupidamente insegura, né, que projeta suas frustrações sobre as mulheres. Aqui já começou o problema. Pra quem não sabe, galera, incel é aquele cara que não consegue ter relacionamento, ou seja lá, relacionamento casual, relacionamento sério com mulheres. É o que não consegue mesmo, tá? Inseguro? Pode até ser que alguns deles sejam inseguros sim, só que isso tem um motivo, né? Muito se fala sobre autoestima, eu já cheguei aqui a falar várias vezes com vocês. Autoestima, no geral, para a maioria das pessoas, não é algo que vem do nada. Ela é construída a partir de conquistas que o cara tem, a partir de resultados positivos que o cara tem, né? Muitas pessoas acham que a autoestima pode ser construída apenas com o cara olhando para si. Eu não acredito que isso seja possível. Eu não acredito, por exemplo, que tenha um cara que nunca teve um resultado positivo na vida dele com as suas interações sociais e ter uma autoestima elevada. Eu não acredito nisso. Talvez o cara tendo algum tipo de psicopatia possa acontecer. Aí sim, né? Até porque as emoções não vão causar impacto nenhum nele, ou seja, ele nem tem emoções, aí pode ser sim. Mas uma pessoa que tem sua capacidade cerebral plena, né, o que é considerado comum para a maioria das pessoas, se o cara nunca tiver tido uma reação positiva de uma mulher, ou sei lá, talvez esteja chegado em muitas garotas e nunca tenha dado certo com nada ao ponto dele nunca conseguir, é natural que esse cara seja inseguro. Porque do jeito que ele falou, dá-se a impressão que o fato do cara ser inseguro é algo totalmente tirado da cabeça dele, que não tem base nenhuma da realidade, quando a maioria das vezes isso não acontece. Se o cara nunca teve uma experiência positiva, é normal que ele seja inseguro e é muito difícil construir autoestima na cabeça de um cara que já é adulto, né, que já passou dos seus, sei lá, 25 anos. Muito difícil mesmo. Retroalimentando uma ideologia machista que, no limite, pode inclusive produzir tragédias mundo afora. Esses mass shooting, sabe? Tudo isso tem relação com a ideologia
que esse Renato 38 ajuda a alimentar. E ele, né, circulou bastante agora nos últimos dias, nós vamos aqui reagir a isso, produziu uma dessas falas aberrantes que felizmente viralizou, para ver se a gente cancela de uma vez esse cara. Você sabe que não existe cancelamento na minha interpretação, estou apenas utilizando o termo aqui, para que a gente consiga expor ao máximo, tá? Para que todo mundo entenda que é disso que se trata. Tá? É um pensamento tosco, rasteiro, não tem nada de inteligente, é uma reprodução de estereótipos, de senso comum e da mais vil ideologia ancorada em diferentes preconceitos, tá? Que alimenta tudo de ruim que pode existir. Desde essa juventude insegura, desse movimento incel, desse movimento red pill, que é tudo correlacionado, né? Até essa onda reacionária de direita, né? Que está explodindo no mundo inteiro aí, frente à crise prolongada do capitalismo. Então vamos ver, tá? Prepara teu estômago, já tô te avisando, prepara teu estômago, porque aqui o chorume vem forte. É, isso que ele está dizendo, o fato de não existir cancelamento, eu também acho que isso é uma verdade na imensa maioria dos casos, porque toda vez que tentaram, né, assim, pelo menos abafar um pouco, bater em cima do movimento Red Pill, ele só cresceu mais. E por que que ele cresceu mais? Porque existem dois tipos de pessoas e elas tomam medidas diferentes quando vê o nosso conteúdo. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa de esquerda mesmo assim, como ele, né, esquerda comunista que eu estou dizendo, né. Eu não vou falar que todo mundo de esquerda faz isso, porque aqui no meu canal existem várias pessoas que são até professores de história, eu fiquei sabendo, que também são de esquerda, tá. Até devem apoiar sim o comunismo, mas eles têm uma prática com a realidade. Não é porque o cara tem uma ideologia que isso impede ele de ir num bar, por exemplo, e comprovar aquilo que a gente está falando, que sempre vai ter um cara ali que vai atrair a atenção da imensa maioria das pessoas e afunilá-las elas. Até o ídolo também da esquerda, que eu acredito que esse cara deve escutar muito o Chico Buarque, né? O cantor, ele, assim, era maravilhado por todas as garotas da idade dele, da época dele, né, as jornalistas da Globo aí, as antigas, tal, tem várias histórias com o cara, né, contaram isso também várias vezes e os olhos delas brilhavam, porque o cara tinha olho azul, o cara era ali da zona sul do Rio, né, isso, ficava muito ali pelo menos, eu não sei exatamente de onde ele é, mas eu apostaria que é lá, né, então ele seria quase que um Shed aí para mulherada da esquerda. Então essa galera que é comunista, mas que sabe realmente do que a gente está falando, e a galera também que é da direita e tal, e que já percebeu algumas coisas, eles vão atrás do nosso conteúdo, ver o que a gente está dizendo, que o que a gente está dizendo tem sim uma base bem sólida na realidade, e acabam acompanhando a gente. E tem a outra galera que simplesmente olha aquilo e não quer nem saber. A esquerda radical, por exemplo, né, os casos dos comunistas, o caso dos homens feministas, vamos dizer assim, dos feministas, enfim, chamem do que quiser. E do lado da direita também tem esses caras, tá, pessoal? Eu acredito que, por exemplo, até o Nicolas Ferreira mesmo, ele é um cara que se ouvisse muito das coisas que a gente está falando aqui, ele não aceitaria de forma alguma, muito por conta do pensamento bíblico, do pensamento religioso que ele tem. E os conservadores também, no geral, que são sim de direita, rechaçam o nosso conteúdo terrivelmente, né. Então, quando o cara tem sim uma certa noção da realidade e não está tentando comprar um discurso puramente ideológico, né, ele procura saber da realidade como ele é. E muitas vezes também, sendo sinceros aqui, sendo de direita ou de esquerda, quando o cara tem um produto a vender, ele não pode fazer curva no pensamento. O pensamento dele sempre tem que olhar para uma direção somente. E quando isso acontece, o cara não vai querer saber de analisar o nosso conteúdo. Porque a galera da esquerda vai olhar o conteúdo Red e vai dizer que ele é machista mesmo, e a galera da direita vai olhar o nosso conteúdo e vai dizer que são homens meninos que não querem ter relacionamento sério com mulheres nem arcar com suas responsabilidades de homem. É isso que vai acontecer, é isso que acontece sempre, né. E vou deixar até um detalhe aqui com vocês, pessoal, essa guerra toda de capitalismo, e tal, isso é algo perdido, tá. A única coisa que vai existir realmente, isso aqui é a minha opinião, é o capitalismo. Uma prova disso é que teve uma comunista famosa na internet, e eu não me lembro o nome dela, mas eu cheguei a ver isso recentemente, que ela falava muito mal do OnlyFans, da indústria, né, dos filmes aí que vocês sabem, e passou pouco tempo depois ela está produzindo conteúdo. E ela é comunista mesmo. E está produzindo conteúdo por quê? Porque no fim das contas ela precisa de dinheiro para a sobrevivência dela e resolveu fazer isso.
Tá aí a resposta prática que eu poderia dizer para esse cara. Não adianta lutar contra fatos. E quanto à própria frase do Renato 38, que ele fala muito sobre o racismo e tudo mais, isso é algo que eu não vou entrar, porque tem muita coisa que o Renato 38 falou sobre isso também que eu não concordo, tá? Não concordo mesmo, mas isso aqui é algo que eu já falei no meu canal diversas vezes. Eu acho que o problema racial que tem no Brasil é algo que realmente já foi superado e muito pela maioria das pessoas. Existe racismo? É claro que existe. Mas isso aqui no Brasil eu diria que é algo que nem faz mais sentido, porque, por exemplo, eu trabalhei uma semana na casa do meu avô, peguei muito sol, né, ficava o dia inteiro no sol, fiquei até mais moreno, olha só. Nos Estados Unidos eu seria visto como negro. Aqui no Brasil, se eu ficar um mês agora, né, longe do sol e tal, eu volto a ficar branco de novo e assim que é. Por quê? Porque aqui nós somos miscigenados. Então essa rivalidade de cor, tá, que existe, infelizmente, para algumas pessoas aqui no Brasil, já é algo que nem deveria existir, porque não faz sentido. Aqui no Brasil, nós não temos cores bem definidas para praticamente ninguém. É isso, valeu, fui, sigam o canal, ative o sininho e assistam o vídeo dele inteiro para vocês terem melhor ideia do contexto.